Pode aplaudir a Jesus, Ele é digno da adoração da igreja. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Para mim é um motivo de muita alegria estar com vocês de novo, adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor Jesus. Quantos estão contentes e satisfeitos com o Senhor Jesus? Quantos podem dizer graças a Deus? Mais forte, quem pode dizer graças a Deus? Fala assim comigo: meu Deus, eu reconheço que tudo vem de Ti para a minha vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós Te damos graças aqui nesta noite por mais uma oportunidade de estar na Tua casa. A Tua igreja Te glorifica e Te exalta, Senhor, porque reconhecemos que tudo vem de Ti, meu Deus, e sem o Senhor nós nada teríamos. Se não fosse a Tua graça, se não fosse a Tua misericórdia, nós não estaríamos nem mesmo vivos. Se não fosse, meu Deus, a Tua bondade, se não fosse, meu Deus, a Tua presença, o que seria de nós aqui hoje? Por isso, meu Deus, podemos levantar as mãos, podemos, meu Deus, enaltecer-Te, podemos engrandecer o Teu bendito e grandioso nome, porque tudo vem de Ti, meu Deus, somente por Ti, para Ti, tudo pertence ao Senhor. Por isso, meu Deus, não pouparemos nossos esforços em Te glorificar, não pouparemos nossos esforços em Te exaltar, pois bem sabemos, meu Deus, que não temos nada melhor do que isso a fazermos, senão, meu Deus, desfrutarmos da comunhão plena, da comunhão verdadeira que temos com o Senhor. Em tudo Te louvamos, até mesmo, meu Pai, pelas lutas e provações que temos passado. Nós Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Amém, Jesus. Amém. Pode aplaudir a Jesus. Vamos já fazer a leitura que está no livro de Gênesis, capítulo 2, e o versículo de número 8. A gente vai falar sobre o Éden, lugar onde se desfruta a glória. Diz assim a palavra de Deus: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem. Preste atenção na palavra de Deus. A gente vai entender hoje um pouquinho a respeito do jardim do Éden. O livro de Gênesis nos mostra que Deus criou o universo com a sua estrutura a um perfeito funcionamento. O livro de Gênesis nos mostra que tudo quanto Deus foi criando, Ele dizia: e viu Deus que era bom. Deus fez tudo muito bem feito. Deus fez tudo para funcionar perfeitamente. O universo em sua totalidade, ele é um local propício para a habitação do homem. O sistema solar funcionando tudo direitinho. Este sistema proporciona calor, refrigério, estações, enfim, tudo que o homem precisa, tudo que a vida terrestre precisa para existir. Mas Deus, pela sua soberana vontade, Ele quis criar um lugar especial, o Jardim do Éden, um lugar de delícias. Nós vamos entender o porquê que a gente usa esse adjetivo, um lugar de delícias. Neste lugar o homem poderia desfrutar a majestade de Deus. E todo o nosso estudo de hoje vai ser direcionado a nos levar a uma reflexão sobre posicionamento. Onde nós vamos querer habitar? O universo é um lugar propício para a vida. Deus criou o universo com um lugar adequado para a vida. Mas existe um lugar criado por Deus de uma forma peculiar, de uma forma mais especial. A gente pode viver no todo, ou a gente pode viver no especial. Toda a nossa reflexão desta aula vai ser nesse sentido, a respeito de uma decisão
que a gente deve tomar em posicionamento. Onde é que a gente vai habitar? Vamos habitar no todo, no geral, no genérico, ou nós vamos habitar no especial que Deus preparou para nós? Essa nossa lição, ela tem 4 objetivos, e eu quero, com a graça de Deus, alcançar todos eles aqui com vocês. Nós queremos entender que toda a criação era propícia para a habitação dos seres criados. Então tudo que Deus criou era perfeito para o homem habitar. O universo funcionava corretamente, coerentemente, perfeitamente. Era um local para habitação. Nesta aula nós vamos conhecer que, além da criação do Éden, Deus plantou um lugar cercado de delícias, ou seja, o jardim do Éden. Vamos aprender que Deus conversava diariamente com Adão neste jardim. E por fim, vamos refletir a respeito da importância do relacionamento com Deus. Tudo isso a gente vai falar nesta aula. Espero que todos nós juntos consigamos atingir este objetivo. Gênesis 2, 8 ao 15, diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, e ali há bedélio e pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuze. E o nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Presta atenção, Deus criou tudo conforme nós vemos no relato bíblico, e em específico Deus cria esse jardim, o jardim do Éden. Mas Deus havia um propósito especial na criação desse jardim. Como nós já falamos, a terra toda, o universo todo, é um local propício para a vida, onde toda a criação de Deus pode viver harmoniosamente, inclusive o próprio homem. Mas Deus criou um jardim especial. E novamente eu quero repetir a vocês a pergunta: onde nós vamos habitar? Vamos habitar no todo ou vamos habitar no especial? A terra é propícia para habitação, mas Deus criou um jardim especial. Nesse jardim especial, além das bênçãos da criação, havia ali um encontro diário com Deus. O jardim do Éden era completo na sua criação, na sua estrutura, onde o homem desfrutava das bênçãos que havia na criação propriamente dita, mas além disso, muito mais do que isso, o homem desfrutava de um encontro diário com Deus. Éden, do seu conceito, significa lugar de deleite. Obviamente que o lugar onde se encontra a presença de Deus sempre vai ser um lugar de deleite. Preste atenção, Deus criou todo para a criação, mas para o homem Deus criou o especial, o jardim do Éden, o lugar de deleite. Por quê? Porque ali há a presença de Deus. E eu posso dizer sem dúvida alguma que o único lugar onde se pode ter deleite verdadeiro é o lugar onde se encontra a presença de Deus. E o propósito de Deus ao criar esse jardim, repito, era ter um encontro diário de comunhão com esse homem. Deus manifestava o cuidado com a sua criação de forma abundante, alegre. O homem poderia visualizar a beleza de Deus. Esse homem desfrutava do abundante cuidado de Deus, da alegria de estar com Deus e da beleza de Deus, da beleza que nós conhecemos, que é a beleza da santidade de Deus. Era um privilégio para o homem que habitava com Deus naquele jardim.
E eu vou perguntar para vocês ainda mais umas 200 vezes aqui hoje: onde é que você vai habitar? Você vai estar no todo ou você vai estar no lugar especial? Deus preparou um lugar de delícias. Isto é o que nós identificamos e é o que nós estudamos no tópico de número 1 do nosso manual. Nós temos uma referência daquilo que havia naquele lugar. Havia todo tipo de árvore agradável, um rio que regava o jardim, até porque ainda Deus não havia feito chover sobre a terra. Aquele lugar era rodeado por a beleza do ouro, de pedras preciosas, como o débélio e sardônica. Deus preparou um lugar maravilhoso para o homem, um lugar onde ele tinha delícias pela comunhão com Deus, pela presença de Deus, e tinha tudo mais ainda. Não faltava nada. Eu te pergunto, será que pode faltar alguma coisa na presença de Deus? Será que pode faltar alguma coisa no lugar onde se desfruta a plena comunhão com Deus? Estamos falando de um suprimento em todos os sentidos na existência daquele homem. Ele tinha todo o aparato de suas necessidades físicas, pois o jardim lhe proporcionava isso. Era um lugar belo, era um lugar de riqueza, tinha tudo ali para ele, não faltava nada. E acima de tudo, ele tinha a presença de Deus. Nesse lugar, o homem poderia desfrutar da perfeita harmonia com toda a natureza, com a criação de Deus e acima de tudo, com o seu Criador. Esse lugar especial de Deus realmente era um lugar completo, era um lugar pleno, onde ele convivia com a absoluta graça da comunhão, da presença com Deus. O que é que faltava para este homem no jardim? Não falta nada onde há a comunhão com Deus. Deus coloca esse homem no jardim, disponibiliza para ele tudo o que havia ali, tudo, todas as dádivas, de todos os frutos, de tudo aquele homem poderia usufruir, exceto de uma única coisa. Deus colocou 2 árvores distintas naquele jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao se alimentar da árvore da vida, aquele homem testificava do seu desejo de permanecer em comunhão com o seu Criador. Ao participar da árvore da vida, aquele homem afirmava o seu compromisso de estar ligado com o seu Criador. Deus simplesmente disse: uma única coisa você não vai fazer: você não vai se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Até porque não faltava nada para eles ali, e o conhecimento que eles tinham na comunhão com Deus era o suficiente. O que mais o homem precisava conhecer? Se eles conheciam Deus em sua plenitude, se eles conheciam Deus em sua totalidade, se eles conheciam Deus na expressão máxima de todos os seus atributos morais e comunicáveis, o que é que faltava a este homem? Não precisava conhecer mais nada. E deixa eu abrir um parênteses nesta mensagem. O que é que nós precisamos conhecer de Deus, além do que já está expresso nas Sagradas Escrituras? Tem gente que já não se contenta mais com a Bíblia, aí começa a andar pelo caminho do João, do Pedro, do Tiago, do José e do Pedro F, e vai. A Bíblia já não é mais suficiente. Não estou falando que a gente não pode ter referências, não estou falando que a gente não pesquisa, mas a nossa base é a palavra de Deus. A carta magma da igreja é a palavra de Deus. Não é o que o teólogo tal, que o fulano tal falou, não é o que ninguém fala, é o que Deus fala. Aí você vai falar com o crente e ele vai dizer: ah, mas Armínio falou isso, mas Calvino falou isso, Tertuliano. E aí vai os teólogos. Aí uns já pegam os teólogos da atualidade, que muitos deles são completamente contrários à doutrina que a gente preserva. Não, mas o fulano diz, está lá o vídeo dele. Ai, meu Deus do céu, olha a fonte que esse crente está se alimentando, olha a fonte de conhecimento que este crente está querendo crescer. Faz o seguinte: abre a tua Bíblia e vai falar com Deus, vai ler a Bíblia. Eu penso que não falta nada aqui. Aí depois de você ter lido pelo menos umas 5 vezes a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aí você começa de repente a pesquisar outra coisa. Mas por enquanto, se firma aqui, se baseia aqui. Um dos meus professores disse para mim: Júlio, você
eu aconselho você a não querer se preocupar em entender sobre livros apócrifos. Tem gente que nem sabe o que é, vou deixar você pesquisar. Sem antes você ter lido pelo menos 3 vezes a Bíblia toda. Faz o seguinte, se fundamenta no que Deus diz primeiro. Se você tem curiosidade de conhecer mais um pouco, conheça bem aqui primeiro, para ninguém te enganar, porque tem crente misturando a sua fé, porque ele é curioso para conhecer as coisas, sem antes estar fundamentado com uma fé sólida naquilo que Deus disse. Eu não sou contra você buscar o conhecimento, vai aprender. Eu estudo até hoje eu estudo. Tempo a gente não tem, mas tem que fazer ter, né? Porque senão eu vou ser um poço, águas paradas. E eu preciso estar renovando meu conhecimento. Preste atenção, havia tudo, não faltava nada, porque o conhecimento de Deus era pleno para eles. Uma coisa só, Deus disse para eles não tocar. O que Deus nos dá é muito maior do que aquilo que Ele nos priva. Preste atenção, aquilo que Deus nos concede é muito maior do que aquilo que Ele nos priva. Eu vejo tanta gente se lamentando por aquilo que ele foi privado de fazer. Ah, pastor, mas a gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo, a gente é jovem, sabe como é. Hoje em dia, tenha certeza de uma coisa: aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que Ele nos restringiu. Havia uma única árvore que eles não poderiam se alimentar, mas ao contrário disso, havia todo um jardim que o homem poderia desfrutar. Aí eu te pergunto, você vai ficar com a bênção especial e específica, ou você vai ficar no todo? Para fora do jardim tinha de tudo que eles quisessem, mas no jardim havia o deleite da presença de Deus. Havia tudo que eles precisavam ali. Não precisava nada do lado de fora. Se contente com a comunhão que você tem com Deus, porque o que você tem com Deus é muito maior do que aquilo que Ele está lhe privando. Você pode não entender hoje a vontade de Deus, mas amanhã você vai entender. Você pode não entender o hoje, o agora, mas o teu futuro, Deus tem algo muito melhor preparado para você. Entenda aquilo que Deus estabelece como vontade absoluta para a sua vida. Viva a vontade de Deus, abra mão da sua vontade. O fruto do conhecimento do bem e do mal é desejável, mas não vale a pena abandonar tudo que nós temos no jardim de Deus por causa de um fruto. Temos no jardim um lugar de encontro pessoal com Deus. Preste atenção, o relacionamento de Deus com o homem é um relacionamento pessoal. O nosso Deus é um Deus pessoal. Que é isso? É um Deus que coloca-se com características às vezes humanas, para que este homem possa interagir, se relacionar com Ele. Mais do que um local de privilégios, o Éden era um local de encontro pessoal com Deus. Viver com Deus não é só viver as bênçãos de Deus. Isso a gente já sabe que a gente tem. Se aceitou Jesus, você já é abençoado. Estar nesse lugar com Deus, estar nesse jardim com Deus, você já entendeu o que eu estou dizendo? É muito mais do que viver uma vida abençoada. Isso a gente já tem. Estar neste lugar com Deus é ter o privilégio de encontrar-se com nosso Criador todos os dias. É o privilégio de ter a comunhão com o nosso Criador todos os dias. Podemos entender, ainda que a Bíblia não especifique e não nos dê detalhes sobre isso, podemos entender que nesses encontros Deus se revelava ao homem. Deus mostrava na completude, no aspecto amplo, os seus atributos ao homem. O homem poderia conhecer Deus a cada encontro que ele tinha com Deus. Tem crente que não conhece a Deus porque não se encontra com Deus. Tem crente que o seu conhecimento com Deus é bem ralinho assim, só aquela casquinha, sabe? Aqueles encontros de Deus com o homem certamente eram encontros em que Deus se revelava ao homem. Chegou o momento da gente conhecer mais de Deus e conhecer menos do João, do Pedro, da Maria. Tem gente que, se ele soubesse de Deus o que ele sabe da vida dos outros, era o crente mais poderoso da terra. Se a gente entendesse manusear a Bíblia do mesmo jeito que a gente sabe manusear as redes sociais, ah, meu Deus do céu, a gente ia causar muito medo no diabo, hein? Se a gente gastasse
A metade do tempo que a gente gasta se entretendo, publicando nossas fotos nos nossos status, na nossa rede social, a gente ia ser crente que ia abalar essa terra. A gente ia abalar a nossa geração se a gente se ocupasse muito mais com as coisas de Deus do que aquilo que a gente se ocupa com as nossas coisas, para ter tempo com Deus, para sentar-se ao lado de Deus, para estar-se prostrado diante de Deus e ouvir a sua voz. Isso é estar no jardim de Deus, é ter comunhão com Deus, é falar com Deus e ouvir a voz de Deus. É isto que Deus quer de nós no seu jardim. Deus quer se revelar para nós. Outro dia um crente me procurou, essa eu vou ter que falar. Eu não gosto de falar muito daquilo que as pessoas me falam no particular, tá? Mas não vou falar o nome. Pastor, eu estou voltando triste para casa hoje. Ô meu irmão, vamos resolver essa tristeza já. Se for preciso te abraçar, te beijar, é irmão, né? O que foi, meu irmão? O que aconteceu? Morreu o papagaio, o periquito, o cachorro? Tua sogra chegou de viagem? Brincadeira. Brincadeira, amo minha sogra. O que foi, meu irmão, que você está voltando triste para casa? Pastor, hoje eu não fui revelado. Ah, meu Deus do céu. Dobra o teu joelho, fala com Deus. Deus vai se revelar para você. Abre a tua Bíblia, Deus vai se revelar para você. Vai orar, põe a boca no pó. Deus vai se revelar para você. Você vai conhecer Deus. Preste atenção, por favor, em nome de Jesus Cristo. Eu preciso explicar com detalhes para que a minha fala não seja distorcida. Não estou fazendo uma crítica de um dom que é de Deus. A minha crítica não é ao dom, mas ao comportamento de algumas pessoas que não conseguem entender que Deus pode se revelar a ele em especial, que ele pode dobrar o joelho e ouvir a voz de Deus. Ele pode abrir a Bíblia e Deus falar com ele pela Bíblia, mas tem preguiça. Tem preguiça de ler a Bíblia. Tem indisposição de orar. Vai buscar Deus, Deus vai se revelar para você. Você vai conhecer a Deus com peculiaridades. Você vai conhecer a Deus com detalhes. Eu penso que Deus tenha que ter misericórdia dessa nossa geração, porque nós nunca vimos, eu pelo menos no pouco período que eu estou na igreja, há 20 anos, eu nunca vi um momento em que a igreja está tão fria, com um relacionamento tão superficial com Deus. Eu falei sobre isso na ceia ontem. Antigamente a igreja tinha 2, 3 pessoas. Aquelas 2, 3 pessoas oravam, parecia que ia derrubar a igreja, tanto que orava. Hoje em dia, pega o tanto de gente que tem aqui, vai orar, não faz o barulho que aqueles 3 crentes faziam. Chama para o culto da oração para você ver. Esses dias eu tentei levantar um propósito de oração. Venho eu, Pedro, Tiago e João, só os 3 discípulos. A gente precisa buscar relacionamento com Deus. Isso tem que partir de nós. Eu gostaria que você entendesse isso, porque eu não sei quanto tempo vou estar aqui nessa igreja, não sei. Pode ser até a última pregação minha, não sei. Talvez Deus vai me deixar 10 anos aqui. Mas uma coisa eu quero que essa igreja entenda: que é necessário nós termos relacionamento com Deus. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. É isso que acontece no jardim do Éden. É um lugar onde a gente se encontra com Deus de forma pessoal, e Deus se revela para nós. Deus orientava o homem naqueles encontros. Deus orientava o homem, dava direção ao homem. Ah, meu Deus do céu, se a gente buscar mais a Deus, a gente vai acertar mais na vida, sabia? Se a gente orar mais antes de tomar as decisões e ficar nesse jardim com Deus, falando com Deus, a gente vai errar bem menos. A gente quebra muito a cara, eu já falei isso outras vezes, porque a gente pouco consulta a Deus. A gente passa pouquíssimo tempo no jardim com Deus e quer sair por aí afora tomando decisões. E por fim, é claro que esta presença gloriosa fazia com que Adão se alegrasse. E é no Éden, onde nós encontramos o primeiro culto realizado a Deus. A cada encontro que este homem tinha com Deus, era como um culto que ele prestava a Deus, de forma pessoal e racional. Por que pessoal e racional? Pessoal, porque o culto é de cada um. É de cada um. Cada um faz o seu culto. Cada
Cada um aqui faz seu culto. Cada um faz seu culto. Você não precisa de mim para fazer o seu culto aqui. Eu não preciso falar uma palavra bonita para você fazer o seu culto. Eu não preciso falar uma palavra que você goste para você fazer o seu culto. É uma questão pessoal, é uma ligação íntima, intrínseca entre nós e Deus. É uma decisão que nós temos de encontrar-se com Deus no secreto, é pessoal. Eu não faço você cultuar. É racional. Conforme nós vemos em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Apresentai vossos corpos como sacrifício a Deus, porque esse é o vosso culto racional. É um culto com entendimento. Nós conhecemos a Deus, nós entendemos sobre Deus. Jesus disse para a mulher samaritana lá em João 4: vocês, samaritanos, adoram quem vocês não conhecem. Por quê? Porque Jesus está criticando a mulher samaritana. Porque adorar nos fala de conhecer. A gente não pode adorar alguém que a gente não conhece. Porventura, você encontra uma pessoa a primeira vez e diz: eu te adoro? É assim? Não é à medida que você conhece aquela pessoa. Aí você pode expressar uma palavra sobre ela. Assim também é sobre Deus. Jesus criticou a mulher samaritana dizendo: olha, vocês adoram, mas vocês não conhecem. Os judeus ainda pelo menos conhecem, porque a salvação vem dos judeus. É preciso conhecer a Deus para adorar a Deus. Para nossa adoração ser uma adoração completa, tem que conhecer a Deus. Eu já falei várias vezes, mas tem coisa que eu vou morrer repetindo. O nosso culto é um culto racional, é um culto inteligente, é um culto de entendimento, onde se compreende a verdade de Deus. Sem conhecer a verdade de Deus, nós não podemos adorá-lo, porque Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É na profundidade do ser, porque o nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus, e é na verdade, porque é baseado na verdade estabelecida na palavra de Deus. Sem conhecer a Deus, não tem verdadeira adoração. Não adianta chegar e começar a chorar. Pode ser até emoção, mas não é culto a Deus. Se o nosso entendimento não for tocado, o nosso culto não é um culto racional e não é um culto legítimo. Tem pessoas que elas são extremamente quebrantadas, mas o seu entendimento nunca muda. A sua maneira de proceder nunca muda, porque ainda a sua razão não foi convencida sobre a verdade de Deus. O culto que agrada a Deus é um culto pessoal e um culto racional. É neste culto que a gente conhece a Deus. Nosso tópico de número 3. O Éden é um lugar para se desfrutar a perfeita vontade de Deus. A finalidade desse jardim criado por Deus é para que o homem tivesse um espaço e tempo para desfrutar, primeiro, de todos os atributos morais de Deus. Já disse, Deus revelava constantemente a este homem. Este homem tinha acesso ao conhecimento daquilo que Deus lhe revelava através dos seus atributos. Só tem um jeito da gente conhecer a Deus, é buscar a Deus. Olhando para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, a gente não vai conhecer a Deus. Só podemos conhecer a Deus se a gente buscar. Aqueles que buscam encontro, disse Jesus. E ao que bate se abre, ao que pede recebe. Só tem um jeito da gente conhecer a Deus, é buscando a Deus. Aquele lugar foi um lugar criado para que o homem conhecesse a Deus. Nós temos a oportunidade de conhecer a Deus plenamente nos dias de hoje, através da nossa intimidade com Deus. Eu sei que falar de intimidade hoje é uma coisa muito difícil, num tempo em que tudo é exposto, não é? Ninguém guarda segredo mais de nada. Todo mundo gosta de expor, né? Tudo aquilo que lhe traz glória, tudo aquilo que lhe mostra status, tudo aquilo que vai lhe trazer algum louvor. Mas o lugar que a gente cresce com Deus é o lugar que ninguém vê, é o lugar secreto. É no jardim. Eu já disse para você, nós temos duas opções aqui nesta noite. Ou a gente vai ficar com o todo. O universo é um lugar para todo mundo.
Ou a gente fica com o todo, ou a gente fica com o especial. O especial está no jardim preparado por Deus. É num lugar específico, num lugar preparado por Deus para eu e você, de forma pessoal, individual, deleitar-se da presença de Deus e conhecê-lo na riqueza dos seus mais maravilhosos atributos. Conhecer o amor de Deus, conhecer a verdade de Deus, conhecer a fidelidade de Deus, conhecer a misericórdia de Deus. Quem anda com Deus conhece a Deus e reflete a glória de Deus. É neste jardim, é neste lugar que o homem pode desfrutar da perfeita vontade de Deus. Quando a gente vai andando com Deus, a gente vai se parecendo com Deus. A gente vai entendendo a vontade dele. É impossível a gente entender a vontade de Deus andando longe de Deus. Esse é o grande desafio do homem. O homem diz: eu não entendo a vontade de Deus para a minha vida, mas não vai entender estando longe. Ninguém entende estando ao longe. Só podemos entender ao se aproximar. Alguém já disse um dia que Deus é do tamanho da distância que nós estamos dele. Talvez você já ouviu este exemplo. É muito simples, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando. Do menino que olhou o avião juntamente com seu pai, e o avião sobrevoava. Ele disse: nossa, pai, como o avião é pequenininho. Olha esse tamanho, cabe na minha mão. Pai, se colocar aqui na palma da minha mão. O pai disse: você acha que ele é pequeno? Então vamos dar uma olhada. O pai levou o menino até o aeroporto e chegou a poucos metros do avião. E ele disse: filho, este avião que você está vendo é pequeno ou grande? Ele disse: pai, esse é gigante. Este é muito grande. O pai disse: meu filho, este é o mesmo avião que você viu sobrevoando. Não, pai, não é, esse é grande. Não, meu filho, não, é o mesmo avião. A questão é que agora a gente está pertinho dele. Quando a gente estava longe, parecia que ele era pequeno. Agora a gente está perto e consegue ver a sua dimensão real. Deus é a mesma coisa. A gente só pode conhecer Deus realmente estando pertinho dele, convivendo com ele, andando com ele. Como Noé, que achou graça aos olhos de Deus, porque andou com Deus numa geração mesmo perversa, numa geração totalmente controversa, sem valores, sem ética, sem moral. Mas Noé andou com Deus. Isso é conhecer a Deus e fazer plenamente a vontade de Deus. Enquanto a gente estiver longe de Deus, ele vai ser um Deus pequeno para nós. Tem gente que está 1 milhão de anos na igreja, mas o seu Deus ainda é desse tamanho assim, ó. Dá para colocar no bolso. Mas eu conheço crente que já conhece bastante a Deus. Eu conheço crente que tem intimidade com Deus. Eu conheço o crente que ele bota a cara no pó e fica ele e Deus. Eu conheço o crente que ele ama a palavra de Deus e o seu prazer é se deleitar nas sagradas escrituras. Eu conheço o crente que ele chega num culto, ele não está preocupado com o movimento, não está preocupado com nada mais, senão em adorar a Deus e prestar um culto racional ao seu Criador. Eu conheço crentes que ainda estão esperando os céus. Eu conheço crentes que conhecem a grandeza de Deus. Qual é o tamanho que Deus está sendo para você? Você consegue entender a vontade de Deus? Então se aproxime de Deus aqui hoje e viva em plena comunhão com Deus. A terceira finalidade do Jardim do Éden. Ninguém vai ter comunhão com Deus estando longe de Deus. Pastor, mas eu não sinto a presença de Deus. Mas nessa distância que você está, só podemos sentir a comunhão com Deus em sua plenitude, em sua totalidade, se a gente estiver no jardim de Deus. Fora do jardim não tem presença de Deus. Fora do jardim, já falei, no geral, no todo, onde todo mundo está, não tem a presença de Deus. É só no jardim que a gente tem comunhão com Deus, entendendo os atributos, vivendo a vontade, estando em comunhão. Adão poderia viver e desfrutar todas as maravilhas de Deus. Deus tem coisas tão maravilhosas para a nossa vida. Deus tem coisas tão maravilhosas para aqueles que decidem permanecer no seu jardim. Deus tem coisas tão grandiosas para manifestar em nossa vida, para revelar em nossa vida, na vida daqueles que andam com Ele e têm comunhão com Ele. Romanos 12, versículo 2 vai nos falar qual é o propósito de Deus para nós nessa terra. Não sede conformados com este mundo, porque este mundo não tem proveito mais não. Não dá para esperar mais nada desse mundo não.
Não dá para esperar mais nada não. Paulo está dizendo, não se conforme com esse mundo. Em outras palavras, não se adapte a este mundo. Tem crente adaptando a sua consciência a este mundo, se conformando com os princípios deste mundo, trazendo padrões e costumes do mundo para dentro da igreja. Paulo está dizendo, não se conforme. Pastor, mas se a gente for falar bem a verdade, pastor, se a gente for pregar bem a verdade mesmo, quem é que vai sobrar? Pois é, na arca do irmão Noé entrou só ele mais 7. Pastor, mas se a gente for falar a verdade, ninguém vai aceitar. Não sede conformado com este mundo. A igreja não tem nada a ver com este mundo. Nós não precisamos de nada que tem no mundo. Somos chamados para sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. O que tem que mudar é a nossa maneira de pensar. Isso só acontece quando a gente se satisfaz pela completude da presença de Deus, quando nós entendemos que a graça dele nos basta, que o conhecimento dele, desfrutado na sua presença, é o que nós precisamos. O entendimento tem que mudar. A gente pode ouvir 1 milhão de pregação, a gente pode ouvir 1 milhão de pregação, nossa vida não muda se o entendimento não mudar. A gente pode vir no culto de maior avivamento, mas se o nosso entendimento não mudar, a gente não vai ser avivado. A gente pode estar no meio, pode estar inserido na igreja mais abençoada do mundo, mas se o nosso entendimento não mudar, se o nosso entendimento não mudar, a gente não vai poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Preste atenção, Deus não quer que a gente simplesmente conheça a sua vontade. Pastor, eu conheço, muita gente fala isso, eu conheço, conhecedor, conheço, pastor, conheço, olha, e se duvidar eu conheço mais que o Senhor. Pode, de repente conhece, porque eu conheço bem pouquinho mesmo. Mas Deus não quer que a gente somente conheça, Ele quer que a gente experimente a sua vontade. Isso é mais além, é a gente desfrutar dentro de nós desta boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A gente tem que sair da teoria, tem que sair do mundo das ideias e começar a viver a palavra de Deus. Ele quer que a gente experimente, que a gente conheça, que a gente desfruta desta perfeita vontade. Não basta somente conhecer, tem que desfrutar. Quando a gente experimenta a vontade de Deus, a gente não quer outra coisa. Adianta eu ficar falando para você de tudo que é comida mais gostosa que existe? Adianta começar a falar para você de tudo que é cardápio? Me passa a receita aí, eu vou começar a falar uma receita maravilhosa para vocês. Vai adiantar alguma coisa? Talvez tem gente que está com muita fome, vai ficar bravo comigo, pastor, não é hora de falar de comida agora? Agora, se eu trouxer, você vai gostar, né? Se você puder comer, você vai gostar, ou não é? Agora, se eu só ficar falando para você de churrasco, picanha, costela, carne de sol, baião de 10, se eu ficar só falando, você não vai gostar não. Talvez aí a lombriga maior vai começar a comer a menor, você não vai gostar, pastor, tá roncando aqui. Mas agora, se eu falar, gente, depois desse culto, eu preparei para vocês, tá tudo ali no estacionamento, comprei 50 quilos de picanha e a gente vai comer tudo junto. Você vai gostar, né? Porque você quer experimentar. Assim também é a vontade de Deus. Não basta só conhecer. Pastor, eu conheço, eu nasci nessa igreja. Pastor, eu estudei teologia. Eu conheço gente, não fazendo alusão ao pouco conhecimento, mas eu conheço gente que conheceu bem pouquinho assim, ó. Tá vendo? Esse pouquinho assim. Mas o pouquinho que ele conheceu, ele experimentou. Agora eu conheço gente também que conheceu esse tanto assim, ó, e não experimentou nada. Deus quer que a gente conheça e experimente a sua perfeita e agradável vontade. Nós podemos desfrutar da comunhão com Deus aqui nessa terra. Não estamos no jardim do Éden, mas temos o privilégio de fechar a porta do nosso quarto e falar em secreto com o nosso Pai que nos ouve. Vai conhecer a Deus, vai fazer a vontade de Deus. Chegou o momento da gente mudar de vida.
Pastor, não estou gostando dessa mensagem. Pois era isso que eu queria mesmo. Pois aí que eu gostei. É exatamente isso. Pastor, não gostei. Mas aí exatamente é nesse ponto que eu queria chegar. Porque essa palavra vai ficar martelando na sua ideia aí. Porque quando a gente gosta muito, a gente esquece rapidinho, né? Ô, pastor, o culto foi uma benção hoje. Deus criou tudo perfeitamente. O homem no seu estado inicial, ele pôde viver um período de inocência, quando ele ainda não conhecia o pecado. Portanto, estava longe dos danos do pecado e de todo o sofrimento que poderia vir ao ser humano. Deus planta para o homem um jardim especial para ele viver, onde ele poderia desfrutar das maravilhas da criação. E acima de tudo, desfrutar, vivenciar, experimentar a glória de Deus. Presta atenção, não falta nada na presença de Deus. O que tinha para o lado de fora, tinha para o lado de dentro. Tinha árvores para o lado de fora, tinha para o lado de dentro. Tinha rio para o lado de fora e tinha rio para o lado de dentro. Tinha animal para o lado de fora, tinha animal para o lado de dentro. Qual era a diferença? É que do lado de dentro tinha a presença de Deus. Do lado de dentro desse jardim, nós podemos viver em comunhão com Deus. Você vai decidir aqui nesta noite em qual lado você vai ficar. Você vai ficar junto com todo mundo. Do lado de fora existe vida, mas do lado de dentro existe a comunhão com Deus. Pastor, eu não vou fazer isso não tem problema. A gente pode escolher aqui hoje, ou ficar onde todo mundo já está, ou a gente escolher viver uma vida íntima com Deus, secreta com Deus. Fique em pé em nome de Jesus Cristo. É a nossa decisão aqui hoje. Aquele homem vivia a plena comunhão com Deus. Enquanto o pecado não tinha entrado, o homem poderia viver em comunhão plena com Deus. Tudo era muito bom até que o pecado chegou e estragou tudo. Livro de Isaías, você conhece, capítulo 59. Um Deus que não está com os ouvidos agravados, nem com as mãos encolhidas, mas que o pecado causa divisão. E até hoje, o que causa divisão da nossa comunhão com Deus continua sendo a mesma coisa, é o nosso pecado. E se porventura hoje nós identificamos que a gente precisa restabelecer esta comunhão com Deus, a gente tem a oportunidade de pedir perdão ao nosso Deus. Se alguém aqui nesta noite, de toda esta igreja, que vai dizer: pastor, eu reconheço que eu preciso me voltar mais à minha comunhão com Deus, vem aqui na frente. Pastor, eu preciso voltar a morar nesse jardim aí. Já não estou mais, eu sou até crente, sou membro da igreja, participo da ceia, tudo, sou obreiro, sou pastor, mas eu já não estou mais como eu era antes. Eu preciso voltar para o jardim. Se tiver alguém, eu sou o primeiro, estou aqui já. Se você identifica que é tempo de voltar a viver no jardim, vem aqui na frente. Se você identifica que é tempo de você voltar a viver uma comunhão mais plena com Deus, de você voltar a desfrutar uma comunhão muito maior com Deus, eu convido você, não é uma obrigação, mas num ato de fé, você vai vir aqui na frente. Se você entende que você precisa voltar a desfrutar do conhecimento de Deus, como você já conheceu outrora, você que tinha intimidade com Deus, você que falava com Deus e Deus falava com você, você que abria muito mais a sua Bíblia, você que orava muito mais, você que jejuava muito mais, você que participava das vigílias, você que tinha muito mais fome de Deus, e hoje você vai dizer: pastor, eu já não estou mais no jardim de Deus, eu quero voltar a desfrutar da presença plena, gloriosa de Deus. Eu quero voltar a desfrutar da comunhão plena que eu tinha com Deus. Pastor, eu quero restabelecer o contato, eu quero restabelecer todos os planos de Deus para a minha vida. Os planos de Deus só pode acontecer enquanto a gente estiver no jardim. Os planos de Deus para nós só pode acontecer enquanto a gente estiver no jardim. O plano especial de Deus para o homem estava dentro do jardim. A vontade de Deus para mim e para você é que nós permaneçamos no jardim. Deus quer voltar a ter intimidade conosco.
Deus quer voltar a andar e caminhar conosco. Deus quer voltar a ter aqueles momentos especiais que nós tínhamos com Deus. Era só nós e Deus. Era só nós e Deus. A gente fechava a porta do quarto, a gente falava com Ele, Ele falava conosco. Agora a gente tem tanta gente à nossa volta, mas parece que está faltando alguma coisa. Está faltando a presença de Deus, está faltando a comunhão com Deus. Ele nos chama para nos voltarmos a Ele. Nós pedimos aqui nesta noite que esta comunhão seja restabelecida, que este amor, meu Deus, seja restaurado, meu Deus. Restaura, meu Deus, a nossa vida dentro do seu jardim, meu Deus. Não queremos sair deste jardim, meu Deus. Não queremos sair deste jardim. Queremos viver plenamente contigo. Queremos estar com o Senhor todos os dias da nossa vida. Queremos sentir o teu Espírito fluindo dentro de nós. Que a tua graça nos encha aqui hoje, que o teu amor transborde nossos corações, meu Deus e meu Pai. Queremos nos humilhar diante de ti, Senhor. Nos voltamos ao Senhor, pedimos perdão dos nossos pecados, pedimos perdão das nossas falhas, meu Deus. Tem misericórdia de nós, meu Deus, meu Pai. Recebe-nos novamente dentro do seu jardim. Não queremos mais, meu Deus, sair da tua presença. Queremos ficar com o Senhor todos os dias da nossa vida.